Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Jeane. Hoje nós vamos estudar História. Na aula de hoje, vamos aprender sobre os impactos ambientais causados no processo de produção de nossa alimentação. Agora, nós vamos estudar sobre os povos antigos, como que era a alimentação deles nos tempos passados. Vocês sabem como que os povos antigos, quando eles começaram a andar em grupos, se alimentavam? Vocês sabem de quê? Hã? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso agora. Aqui nós temos uma cesta recheada com produtos, que são o quê? São frutas e alguns legumes e também raízes. Esses alimentos fazia parte da alimentação dos grupos de humanos bem antigos. E também nós temos algumas espécies de animais que também fazia parte da alimentação dos seres humanos do passado. Agora, vamos ver como que esses seres humanos viviam em sociedade? Vou pegar aqui essa imagem e vocês vão analisar comigo. Vamos lá? Aqui nós temos um grupo de humanos, uns fazendo trabalhos manuais, fazendo o quê? Coletando, alimentando os animais. Aqui cuidando dos animais, caça, pesca, nós vemos tudo isso nessa imagem. Só para ter um pouquinho da ideia de como seres humanos se alimentavam no passado. Eu falei com vocês sobre os impactos ambientais. Lembra sobre isso? Os impactos ambientais? Pois bem, existem os impactos ambientais positivo e o negativo. Isso mesmo. Como que a produção do alimento pode impactar negativamente? Ou como que a forma de alimentar de uma sociedade vai impactar positivamente? Quando a forma de produzir e de se alimentar dos seres humanos, elas não venham a agredir a natureza e nem destruir o meio ambiente. Agora nós vamos para a leitura do cartaz. Acompanhe comigo a leitura e nós vamos ver como que os povos antigos se alimentavam. Vamos lá? A leitura do título: Alimentação em outros tempos. Os primeiros grupos humanos eram nômades. Eles viviam da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Eles eram caçadores e coletores. As tarefas eram divididas entre homens e mulheres. As mulheres coletavam frutos, raízes e grãos, enquanto os homens pescavam e caçavam. Os alimentos que traziam eram divididos entre todos. Observando as sementes germinarem na natureza, os seres humanos aprenderam a plantar. Assim, passaram a cultivar, colher e armazenar seus alimentos. E aprenderam a domesticar alguns animais. Desse modo, eles deixaram de ser nômades e passaram a viver em um lugar fixo para produzir seus próprios alimentos. Esse é um texto adaptado do livro de História Liga Mundo. Então, crianças, vocês viram através da leitura do cartaz como que os povos humanos viviam em grupos e como que eles passaram de um povo nômade a um povo que começou a produzir o seu próprio alimento. Vamos lá para o estudo do texto? Novamente, a leitura. Alimentação em outros tempos. Os primeiros grupos de humanos, ou seja, aqueles primeiros humanos que começaram a andar em grupos, eles eram o quê? Eles eram nômades. Vocês sabem me dizer o que é um povo nômade? Esses primeiros grupos de humanos, eles eram o quê?
nômades, você sabe dizer? O povo nômade é como aqueles povos que não tinham moradia fixa, eles não paravam em um único local. Ali eles ficavam até o alimento esgotar daquela região, determinada área, e eles mudavam junto com seus animais, eles mudavam para outra região onde teria alimento para eles e para os animais. Eles viviam de quê? Da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e o quê? Raízes. Eles eram caçadores. Por que eles eram mesmo caçadores? Porque eles viviam da caça de animais e também da pesca. E também, além de caçadores, eles eram o quê? Coletores, porque eles coletavam frutos e também retiravam raízes do solo. As tarefas, ou seja, os trabalhos que eles faziam, eram divididos entre homens e mulheres. Ou seja, desde aquela época, eles dividiam o trabalho, que era entre homens e mulheres. Eram trabalhos diferenciados. As mulheres coletavam frutos e raízes e grãos, enquanto os homens pescavam e caçavam. Então, a responsabilidade de pescar e caçar era do homem, e a de colher raízes, grãos e frutos era responsabilidade das mulheres. Os alimentos que traziam eram divididos entre todos, então eles tinham essa partilha dos alimentos. Agora preste atenção nesse pedaço dessa leitura, vamos lá? Observando as sementes germinarem na natureza, os seres humanos aprenderam a plantar. Então, foi observando essas sementes na natureza que os seres humanos aprenderam a plantar. Que quando eles estavam colhendo, as sementes caíam no solo e eles começaram a perceber que aquelas próprias sementes que eles estavam se alimentando ou mesmo colhendo, elas estavam germinando ali no próprio solo. Então, eles começaram a perceber que isso era bom e a partir dali começaram a plantar. Assim, passaram a cultivar, colher e armazenar seus alimentos e aprenderam a domesticar, ou seja, a criar alguns tipos de animais. Desse modo, eles deixaram de ser nômades, ou seja, lembra que eu já falei o que é o nômade, né? E passaram a viver em um lugar fixo. Se eles deixaram de ser nômades, eles pararam de ter aquela necessidade de estar mudando de lugar para outro o tempo todo atrás de novos alimentos. Então, eles fixaram-se num único local para produzirem seus próprios alimentos. Então, crianças, vocês perceberam que a partir da descoberta de que eles poderiam plantar os seus próprios alimentos e da descoberta que eles poderiam criar os seus próprios animais, eles não precisavam mais estar mudando de um lugar para outro. Agora, como que era essa produção de alimento deles? Vocês acham que era de forma positiva ou de forma negativa, esse impacto na natureza? Os utensílios deles eram as máquinas modernas que nós temos hoje? Eles usavam tratores, escavadeiras, arado, aquela máquina que revira o solo, deixa o solo totalmente exposto, sem vegetação natural por cima? Não, né? A forma como eles produziram eram com material rústico, com suas próprias ferramentas. Eles trabalhavam o solo e ali eles começaram a plantar e também até os seus animais. Dessa forma, eles não eram mais nômades. Agora, vamos para algumas perguntinhas que nós vamos riscar o nosso texto, tá bom? Vamos lá? Como que os primeiros grupos humanos, eles tiravam o seu alimento da natureza? Vamos lá no texto? Os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Eles viviam de quê?
De caça, da caça dos animais. Essa era um dos meios deles se alimentarem. Da pesca. E também de quê? Qual outra forma que eles também se alimentavam? Da coleta de frutos. Mas o quê? Raízes. Então, eles se alimentavam da caça de animais, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Eles eram caçadores e coletores. Dessa forma que os primeiros grupos humanos se alimentavam, existia um impacto positivo ou um impacto negativo no meio ambiente, na natureza? O impacto positivo, porque não causava qualquer dano à própria natureza. Vivia em harmonia, tanto a forma de alimentar dos seres humanos, quanto a própria natureza. Vamos continuar? Agora nós vamos identificar no texto o que foi que aconteceu para que os seres humanos começassem a fixar-se no mesmo local, sem precisar estar mudando de um lugar para outro, quando eles deixaram de ser o quê? Esse povo nômade. Vamos lá? As tarefas eram divididas entre homens e mulheres. As mulheres coletavam frutos, raízes e grãos, enquanto os homens pescavam e caçavam. Os alimentos que traziam era dividido entre todos. Então, observando as sementes germinarem na natureza, os seres humanos aprenderam a plantar. Assim, passaram a cultivar, colher e armazenar seus alimentos e aprenderam a domesticar alguns animais. Desse modo, eles deixaram de ser nômades e passaram a viver em um lugar fixo para produzirem seus próprios alimentos. Então, esse trecho, esse parágrafo do nosso texto, ele está indicando o quê? A forma que como os humanos eles começaram a descoberta, a observação dos alimentos que eles poderiam produzir e criar os animais. Então, eles deixaram de ser um povo nômade e começaram a produzir o seu próprio alimento. Então, dependendo da sua região, eles caçavam e criavam seus animais. Dependendo, eles também se alimentavam dos alimentos que eram disponíveis para eles. E o impacto não tinha um impacto negativo na natureza, viviam em harmonia. Para acessar essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!